Bom dia a todas e todos que estão aqui hoje para ouvir mais um programa Paisagens de número 98. Vamos hoje trabalhar nesta terça-feira, dia 10 de junho de 2025, o programa de número 98, Paisagens. E decidi falar hoje sobre um filme de Wim Wenders, sobre Sebastião Salgado, um dos maiores fotógrafos do mundo brasileiro, que faleceu neste mês de maio, no dia 23 de maio de 2025, aos 81 anos, e que fez um trabalho extraordinário, mostrando-se ou revelando-se uma das figuras mais importantes de nossa história do Brasil recente. Eu revi ontem esse filme na sua versão italiana. Eu tinha comprado o DVD na Itália, quando eu morei na Itália, e ali assisti pela primeira vez esse filme maravilhoso. E cada vez que eu vejo esse filme, eu revejo, sou tomado pelo mesmo impacto. E quando eu vi agora, fiquei muito emocionado. Esse trabalho magnífico do Wim Wenders, que também dedicou um filme muito bonito sobre o Papa Francisco, um homem de palavra, que eu quero também poder comentar aqui mais à frente. Trata-se de um filme de 110 minutos, onde acompanhamos Wim Wenders. Acompanhamos com Wim Wenders a trajetória de Sebastião Salgado. Sebastião Salgado, esse renomado fotógrafo brasileiro, é reconhecido mundialmente. Depois de sua morte, ele tinha decidido, ser cremado e suas cinzas enterradas no Instituto Terra, idealizado por sua mulher, Lélia, na fazenda onde Sebastião Salgado, conhecido como Tião, foi criado em Aimorés, no norte de Minas Gerais. E ele morreu um dia antes de realizar um de seus sonhos, visitar a exposição de seu filho mais novo, Rodrigo Salgado, portador da síndrome de Down. Um trabalho que ele estava expondo na cidade de Reims, no interior da França. 12 obras que foram transformadas em vitrais no estilo renascentista. Muito bonito foi a relação de Sebastião Salgado com esse seu segundo filho, do casal, segundo filho. Sebastião deixa, assim, Lélia Vanik Salgado, sua mulher desde 1967, e os filhos Rodrigo e Juliano. Vivia em Paris, o Sebastião Salgado,
e estava com uma leucemia grave provocada por uma malária contraída na Indonésia em 2010. É um fotógrafo conhecido por suas belíssimas imagens em preto e branco, que conseguem retratar a alma da humanidade e também a beleza da natureza. Falando um pouco sobre a vida de Sebastião Salgado, antes de entrar no filme. Sebastião Ribeiro Salgado Júnior, seu nome. Nasceu em 1944, na pequena cidade de Aimorés, em Minas. Começou a estudar direito, incentivado por seu pai, mas não era o caminho dele. Logo mudou para a economia, área onde ele obteve o mestrado na Universidade de São Paulo. Mas também não era a praia dele, né? Enquanto estudava economia num tempo conturbado do Brasil, ele teve uma atuação no âmbito da esquerda e acabou, diante dos acontecimentos, mudando-se para a França em 1969, fugindo da ditadura no Brasil. Depois trabalhou como funcionário da Organização Internacional do Café e, com esse trabalho, ele viajava com frequência para a África. E ali na África ele começou a fotografar, depois de ganhar uma câmera de sua mulher em 1970. E refletia Sebastião Salgado na ocasião: percebi que instantâneos me davam mais prazer do que relatórios financeiros. Aí foi se revelando o grande humanista, dedicando o seu olhar e a sua arte a fotografar as injustiças do mundo. Fotografou a mineração, fotografou levantes sociais, como a Revolução dos Cravos em Portugal, em imagens maravilhosas em preto e branco. Tornou-se fotojornalista independente em 1973. Passou por várias agências, como Sigma e Gama, até entrar para a célebre agência Magnum, em 1979. Nesse período, durante a cobertura da Guerra de Independência de Moçambique, ele teve um acidente quando uma mina terrestre atingiu o carro onde ele estava. E esta situação provocou, na sua história, dores crônicas por décadas na coluna. A consagração veio com suas fotografias da tentativa de assassinato do presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, em 1981. Ele presenciou, enquanto cobria um evento presidencial no hotel, a tentativa de assassinato do presidente. Seu primeiro livro foi publicado em 1986, Outras Américas, com registros que reuniam uma boa dose de paisagens, tanto naturais como humanas, de cidades litorâneas do Brasil,
bem como cidades da Bolívia, Chile, Peru, Equador, Guatemala, México. Isso entre os anos de 1977 e 1983. São fotografias belíssimas. A obra ressaltou a resistência cultural dos pobres, dessas populações pobres da América Latina. No mesmo ano, publicou também Sahel, O Homem em Pânico, fruto de uma parceria dele com os Médicos Sem Fronteira na cobertura da seca do norte da África. No final de 1980, ganhou novo impulso com uma série impressionante de imagens em preto e branco da Serra Pelada, local de mineração de ouro na Amazônia, que atraiu 50 mil trabalhadores que acalentavam o sonho de ficar ricos. As imagens são impressionantes, talvez as imagens mais fortes de todo o trabalho de Sebastião Salgado. Registros que davam a impressão para nós de que o garimpo era um formigueiro humano, um formigueiro de desumanidade, de exploração, de violência. Ficou também conhecido Sebastião Salgado como um dos mais importantes defensores da Amazônia, da preservação ambiental, com fotografias maravilhosas da Amazônia, dos povos originários. Em 1996, suas lentes testemunharam uma das maiores ocupações da história do MST, Movimento Sem Terra, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. E o resultado foi o celebrado livro Terra, que foi editado pela Companhia das Letras. O editor da editora, Luiz Schwartz, dizia que Salgado era um perfeccionista e muito preocupado com os aspectos gráficos. E o livro Terra é belíssimo. De Ruanda, Guatemala, passando pela Indonésia, Bangladesh, o brasileiro documentou fomes, guerras, êxodos, exploração trabalhista no terceiro mundo, com um olhar de empatia, de alguém que vem dessa mesma parte do mundo, como ele costumava dizer. Sem deixar de fotografar também as belas paisagens, com aquele alerta de fundo sobre a necessidade de protegê-las diante da emergência climática. Recebeu muitos prêmios, como o Príncipe das Astúrias, o Prêmio Internacional da Fundação Hasselblad. Além desse trabalho de fotografia, no período mais final da sua vida, ele esteve envolvido num empreendimento maravilhoso, um projeto que envolveu o plantio de mais de 2 milhões de árvores, tendo salvado 2.000 nascentes. Esse projeto chamou Instituto Terra. E nasceu quando, em 1998, o fotógrafo e sua esposa começaram a recuperar a fazenda onde Sebastião havia nascido. Depois de uma temporada no exterior para a produção do projeto Êxodos,
fotográfico, em 1998. O casal retornou ao Brasil no momento em que o trabalho de Sebastião Salgado já era internacionalmente conhecido. E ao visitar sua família, Sebastião e sua mulher, ali na fazenda Bulcão, propriedade onde Sebastião Salgado nasceu, em Aimorés, no interior de Minas Gerais, eles perceberam a degradação da fazenda, a aridez do solo, e tiveram então essa triste percepção de que onde havia rios, sombra, animais na infância de Sebastião Salgado, o que havia agora era só secura. Depois de anos vendo e retratando guerras, sofrimento humano, o casal chorou diante da realidade da terra natal. Foi quando então a sua mulher, Vanique, comovida, sugeriu a ele: vamos plantar uma floresta aqui. E essa ideia acabou sendo, segundo Sebastião Salgado, a melhor ideia da sua vida. Uma ideia complexa, mas que conseguiu realização. Plantar uma Mata Atlântica, recuperar a Mata Atlântica. Um trabalho difícil, que envolvia muitas variáveis, muitos recursos e muita gente para trabalhar. No primeiro cálculo, o engenheiro florestal, que ajudou o casal, apontou que seriam necessárias 2,5 milhões de árvores para encher os 700 hectares da fazenda Vulcão. E o casal não desistiu. A plantação começou com 10 mil mudas em novembro de 1999, data que nasce o Instituto Terra. No começo era o casal, um engenheiro florestal, 2 vaqueiros, hoje são mais de 126 colaboradores e inúmeros patrocinadores e doadores. Só de árvores foram mais de 7 milhões de mudas e depois resultou nesse trabalho fantástico. Bom, mas o que eu quero comentar aqui hoje com vocês é o grande filme de Wim Wenders sobre Sebastião Salgado, O Sal da Terra, que ganha agora mais relevância como porta de entrada para o seu legado. Em mais de 40 anos, o fotógrafo Sebastião Salgado viajou através de continentes e testemunhou alguns dos principais eventos da nossa história recente, como conflitos internacionais, a fome, o êxodo, ou como ele gostava de dizer, ele pôde observar o desgaste da compaixão. Embarcou na descoberta de territórios imaculados da flora, da fauna selvagem, de paisagens grandiosas, como numa grande homenagem à beleza do planeta. Ele teve, então, sua trajetória retratada de forma esplêndida no documentário Sal da Terra, de 2014, dirigido por Wim Wenders, o grande diretor de filmes como Paris, Texas, Asas do Desejo. E esse projeto se deu em colaboração com o filho de Sebastião Salgado, Juliano Ribeiro Salgado. Um filme que se tornou peça fundamental para compreender a vida e obra de Sebastião Salgado.
o testemunho da sua visão humanista e de seu compromisso com as questões sociais e ambientais. Durante quase 2 horas de filme, Salgado relembra histórias a respeito de seus retratados, revelando bastidores arrepiantes de um trabalho feito em meio a guerras, massacres, êxodos, pelos pontos mais inóspitos do planeta. Um trabalho que começou no filme. O filme começa retratando as fotos impressionantes da Serra Pelada, com seu drama e violência, como também o filme relata passagens pavorosas, cenas pavorosas de genocídio em Ruanda, na África, em 1994. Momentos cruciais. O filme busca mostrar momentos cruciais da carreira de Salgado, como sua cobertura das condições desumanas de trabalhadores, das migrações forçadas, guerras, crises. Quero também chamar a atenção aqui para a belíssima trilha sonora do filme, de autoria de Laurent Petitgrand, que complementa a potência visual, criando uma experiência imersiva que reflete a sensibilidade de Sebastião Salgado. O documentário é uma oportunidade para novas gerações conhecerem essa obra fantástica, né? E é no olhar das pessoas que Sebastião Salgado capta, é no olhar das pessoas que ele capta a força de suas imagens. Os sentimentos aparecem nos rostos dos sem-terra, dos refugiados, dos garimpeiros, das vítimas de guerra. O foco no olhar. Achei tudo maravilhoso, sobretudo a fotografia em preto e branco, tudo captado de forma singular pelo cineasta Wim Wenders e sua sensibilidade peculiar, né? Em certo momento do filme, quando Sebastião Salgado aborda a extrema violência ocorrida na ex-Iugoslávia, como também ele retratou os conflitos violentíssimos na África, étnicos. Mas ali, naquele momento, falando da violência na ex-Iugoslávia, o fotógrafo desabafa e diz: somos animais ferozes, nós seres humanos somos bestas terríveis, somos de uma violência extrema. A nossa história é uma história de guerra, uma história sem fim, uma história de repressão, uma história louca. Frases de Sebastião Salgado. Sublinha ainda: todos deveríamos ver estas imagens para compreender como é terrível a nossa espécie. Tocado pelas duras imagens e pelas falas de Sebastião, recordei-me também do doloroso filme de Lars von Trier, Melancolia, quando, em certo momento, a profetisa Justine proclama que a vida na Terra é má e que, na verdade, estamos sós em meio a tanta barbárie. Então, a Câmara de Salgado, retratada por Wim Wenders, retrata sem piedade os grandes dramas do final do século XX,
com ênfase particular nos conflitos presentes na África. Quando vemos hoje o que está ocorrendo em Gaza, podemos constatar esse traço terrível que anima o ser humano quando se deixa levar pelo seu bicho subterrâneo de ódio, ferocidade e violência. Netanyahu é apenas mais um dos Hermógenes de nosso tempo. Eu me lembrei também, ao ver o filme, do belíssimo livro do historiador inglês Eric Hobsbawm, falando sobre o século XX. E depois, em outro livro, ele fala: o século XXI começa da mesma forma, com a mesma perspectiva de um século violento. Hobsbawm diz que o século XX foi o século mais violento, mais assassino de que temos registro, tanto na escala, frequência e extensão da guerra, cessando por pouco tempo na década de 20, como também pelo volume único de catástrofes humanas que produziu, desde as maiores fomes da história até o genocídio mais sistemático. E isso foi explorado de forma muito rica nesse documentário Sal da Terra, que eu recomendo a todos vocês, não só para verem, meditarem, como pensarem nessa violenta situação provocada pelo bicho homem, né? Pelo homem humano, como diz Guimarães Rosa em Grande Sertão Veredas. Com isso, me despeço hoje de vocês com mais esse programa e nos veremos na próxima semana, daqui a 15 dias, melhor dizendo. Agradeço também toda a colaboração do Felipe Albani. Um abraço carinhoso a todos e vocês. Paz e bem.